Mano, o Corinthians ganhou do Fluminense e a torcida do Fluminense ficou revoltada. Vamos dar uma olhada. Jogo da rodada, que jogo horroroso. O Fluminense perde no Maracanã pro Corinthians, mas eu não quero falar do jogo não, porque esse com certeza vai ser o pior jogo da rodada. Que jogo horroroso. Um primeiro tempo onde os dois times resolveram não jogar. Parecia até que os dois empatando, nenhum dos dois ia cair pra segunda divisão. Jogo de última rodada, chato. O torcedor que pagou o ingresso tinha que ir lá na bilheteria e pegar o dinheiro de volta, pelo menos metade do valor. No segundo tempo, o Corinthians aproveitou a oportunidade que teve e mereceu entrar no Maracanã e levar os 3 pontos pra São Paulo, porque o time do Fluminense não conseguiu ter capacidade suficiente nem de empatar com o time do Corinthians. Quero falar sobre a contratação do Soteldo no Fluminense. Cara, assim, eu me sinto como torcedor do Fluminense desrespeitado toda vez que eu vejo o Soteldo dentro de campo com a camisa do Fluminense. O Soteldo, nos últimos 20 jogos que disputou por Santos, Fluminense e Venezuela, o Soteldo só ganhou um. De 20 jogos, ele só ganhou um jogo dentro de campo, seja no Santos, na Venezuela ou no Fluminense. Esse jogo contra o Corinthians mostra mais uma vez que foi um erro gravíssimo. Foi queimar dinheiro. Sabe pegar o dinheiro e queimar, tacar fogo? Foi o que o Fluminense fez na contratação do Soteldo. Com todo respeito a você, Soteldo, mas não tem condições nenhuma, de continuar vestindo a camisa do Fluminense. Com todo respeito. E a prioridade é a Sul-Americana, coisa e tal. Fluminense reserva 0, Corinthians misto 1. Cara, a gente entende que a prioridade é a Sul-Americana, coisa e tal. Mas dentro dos reservas que jogaram, dava pro Renato ter feito escolhas melhores, né? Mais um jogo que o Soteldo entra e o Fluminense perde. Queria saber qual foi a última Cara, eles estão muito na bronca do Soteldo, né? partida que o Soteldo venceu na vida. Aqui no Fluminense nunca foi, tá? O Fluminense melhor no jogo, merecia a vitória até, dava pra ter ganho o jogo. Time reserva do Fluminense dava pra ter ganho o mistão do Corinthians. E o Corinthians com uma finalização no gol. O Fábio falhou, na minha opinião, falta cobrada direta pro gol, ele ficou olhando, fazendo golpe de vista. Foi o suficiente pro Corinthians poder vencer o Fluminense aqui no Maracanã. Não pode dar mole com o brasileiro, hein? Pegue um exemplo do Atlético Mineiro. Cara, eu acho que o Corinthians foi cirúrgico. Fez o gol, deu uma finalização só e foi no gol e foi gol. E o importante é os 3 pontos e o Corinthians conseguiu ganhar esses 3 pontos. Passado. Olha o que o Atlético Mineiro passou. Focou nas 2 Copas, quase caiu. Foi se livrar na última rodada. É bom o Fluminense abrir o olho. Horrível. Porra, cara, imagina tu chegar em casa Horroroso. porra, e tu falar pra tua família que tu ficou longe da tua família pra tu ir nesse jogo. Irmão, a tua mulher, teu marido vai falar assim, tu me ama porra nenhuma, tu me odeia. Porque tu me trocou por isso. Me odeia e se odeia. É Não, isso, mas se quando- odeia principalmente. Mas não, quando ele foi ao Maracanã... não, sim, essa é a achou- resposta que eu daria. Fala assim, Exatamente. não, eu fui na expectativa de ver um bom jogo. Eu Exatamente. cheguei, você tem razão, não deveria ter ido. Não, assim, o que eu falei sobre o Fluminense perder deste jeito, é desse jeito fétido, né? O jogo foi uma merda. O jogo foi uma merda. O jogo foi uma merda, eu não vou mentir pras pessoas. O jogo foi uma merda. A gente se entreolhava na transmissão e falava, cara, o jogo está uma merda. O Corinthians não finalizou nenhuma bola no jogo. Até a pergunta do repórter, que eu acho que a galera não estava ouvindo, é: o Corinthians não finalizou nenhuma bola. Cara, isso eu tenho que concordar. O jogo foi muito morno, não teve nada demais. O Fluminense também parecia que nem tava ligando muito pro jogo. E o Corinthians fez o importante, os 3 pontos. A única finalização foi um cruzamento. Não foi uma finalização, foi um cruzamento. Então, assim, e o Fluminense, por sua vez, também não criou porra nenhuma. Foi pra um abafa, foi um negócio, cara. E assim... Já que a moda te interrompeu, eu vou te interromper de novo. Mas só pra deixar claro, porque o cara tá lá ouvindo a gente tá falando que o jogo foi uma merda, mas ele ganhou o jogo. Pro Corinthians, foda-se. Inacreditável o Corinthians ter ganhado esse jogo. Esse jogo tinha tudo pra ser aquele 0-0, chato, horroroso, que na verdade foi um jogo feio, horroroso, mas era pra ter sido um 0-0, nada mais Corinthians do que achar um gol simplesmente do nada. O Corinthians teve uma finalização no gol e conseguiu o gol, impressionante. Beleza, o Corinthians estava com bastante desfalques, o Fluminense com o time reserva, já não se esperava muito desse jogo, mas foi horroroso, foi feio de se ver esse jogo. Mas o que vale são os 3 pontos, não interessa da forma que ganha, se é de 1-0, se é de um gol chorado, um gol feio, e o Corinthians foi lá, fora de casa e venceu.
E pro Corinthians é muito importante esse ponto, esses 3 pontos, porque tava a 4 pontos do rebaixamento, agora tá 7 pontos e já tá lá na linha de frente, tá entre os 10 primeiros colocados. Muito importante pro Corinthians. Seu time reserva do Fluminense chega a 29 pontos na tabela de classificação e, por que não, pode sonhar com uma vaga na pré-Libertadores via Brasileirão. Óbvio que o foco do Corinthians é a Copa do Brasil, mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro também. Se for eliminado pelo Cruzeiro, meu irmão, a única coisa que o Corinthians vai ter para brigar é talvez para uma vaga na pré-Libertadores. Então é uma vitória importante do Corinthians hoje. E tem que pensar também que a Copa do Brasil é só em dezembro. O Corinthians agora não tem que reclamar de 3 dias, jogar a cada 3 dias, porque agora só tem um Brasileirão até dezembro e realmente dá pra fazer um ótimo Brasileirão, chegando até na Libertadores direto. Eu acho que o Corinthians tem total condições de chegar na Libertadores e estar ali no G4. Há exatos 50 dias, Dorival Júnior dirigiu o Corinthians sem saber como seria o seu futuro à frente do clube. Uma derrota para o Cruzeiro naquela ocasião poderia significar o fim da sua passagem pelo Timão. Eram 7 jogos, com apenas uma vitória que antecedia aquele momento. O treinador não teve material e muito menos algo próximo do que Ramon Dias teve, por exemplo, que é o trio de protagonistas em forma. O trabalho de Dorival à frente do Timão se assemelha ao de um cirurgião, onde o tempo todo ele precisou ir operando e corrigindo problemas em meio a desfalques, um calendário complicado e a pressão de ter que... Cara, ele realmente conseguiu ajeitar a zaga. Hoje o Gustavo Henrique jogou muito bem, o André Ramalho também jogou muito bem e não tá sofrendo tantos gols como o Ramon Dias estava sofrendo. E ele arrumou algumas soluções no ataque, como o Guinegão, que foi um achado do Dorival Júnior e tá dando muito certo. Dar certo independente de qualquer coisa. O Corinthians não joga um futebol vistoso e não é exatamente isso que o torcedor esperava ver em 2025. Ainda mais após o histórico fim de temporada de 2024 no Brasileirão, que levou o time a sair de 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil nesse ano para uma vaga na Libertadores ainda para compensar. Porém, em meio ao caos vivido nos bastidores com queda do presidente e tudo mais, Dorival teve que solucionar todo o caos e é inegável que o treinador faz o que dá para fazer e faz muito bem feito. Poucos conseguiriam encontrar caminhos como ele tem encontrado. A vitória dessa noite simboliza tudo isso. O Timão finalizou uma única vez ao alvo durante toda a noite e isso bastou para buscar 3 pontos importantíssimos para continuar focado no título da Copa do Brasil lá em dezembro. Se livrar do perigo era o primeiro passo e Dorival tem solucionado isso com maestria. Já são 29 pontos, mas isso só é possível. A vitória com tão pouco volume de jogo só é possível por conta do problema que Dorival corrigiu lá atrás no sistema defensivo, onde Ramon Dias, ao longo de todo o seu trabalho, não conseguiu dar um jeito. O ex-treinador da seleção brasileira estancou o problema e na sua passagem pelo Timão a equipe sofreu 20 gols em 26 jogos, fazendo com que o sistema defensivo funcione a seu favor. A vitória sempre estará mais próxima e desde a noite que Dorival perigou... E essa bola aérea do Corinthians ficou muito forte. Contra o Palmeiras, os 3 gols que fizeram no Palmeiras na Copa do Brasil, todos de bola aérea. Foi muito bem trabalhado isso também. Ser demitido, 11 jogos se passaram com apenas 2 derrotas. Uma numa noite esquecível contra o Juventude e outra que talvez o Corinthians não merecesse perder contra o Bahia. Sem os protagonistas em campo, o responsável direto pelo grande momento está na beira do gramado, onde o Timão escala na tabela e chega à semi da Copa do Brasil também. Objetivos que foram pedidos para o técnico quando contratado e que ele entrega com maestria. Agora imagina se esse cara tivesse Garro, Memphis e Yuri do ano passado a seu favor. Talvez a dúvida nunca existiria em relação ao que vem sendo feito por ele até aqui. Enfim, rapaziada, até aí o pessoal falando um pouco sobre esse jogo entre Corinthians e Fluminense. Pra mim, o jogo foi bem morno, sem muitas oportunidades, mas o Corinthians fez o que tinha que fazer, os 3 pontos, e foi muito importante porque subiu muito na tabela e aí pode sim brigar até por uma Libertadores ali, uma vaga direta para Libertadores. Eu acho que se o Corinthians conseguir uma sequência como ano passado, claro, muito difícil isso, mas não é impossível. Se ano passado conseguiu, esse ano também tem tudo para conseguir, conseguir o elenco completo, 100%, todo mundo recuperado, já que agora não vai jogar de 3 em 3 dias, então eu acho que o Corinthians vai sim embalar uma sequência de vitórias no Brasileirão. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!